Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Elias Santana, aqui da Igreja Sede, no Distrito Federal. É uma alegria estarmos juntos para mais uma vez compartilharmos com os irmãos a palavra do Senhor. Dessa vez nós estamos estudando o livro de Juízes, e como Deus tem falado ao nosso coração, né, irmãos? Como as palavras do livro de Juízes, elas são atuais, elas se aplicam aos nossos dias. Nós vimos, irmãos, que o livro de Juízes ele registra exatamente esse momento de inconstância espiritual de Israel. Momento em que Israel vivia uma gangorra espiritual. A apostasia, o castigo de Deus, o clamor pela misericórdia e a manifestação da misericórdia de Deus. Isso vai se repetindo várias vezes. O povo vive um momento de paz, ele se afasta de Deus, ele se envolve com a idolatria. Deus os entrega nas mãos dos seus inimigos como consequência dos seus pecados. E estando sofrendo a opressão, esse povo se arrepende, clama pela misericórdia de Deus, e Deus levanta um libertador, Deus levanta um juiz. Isso vai se repetindo até o momento em que Deus vai instituir a monarquia em Israel. E agora, aqui no capítulo de número 6, que nós começamos a estudar ontem, nós já vemos que Deus ele está levantando mais um juiz em Israel. Dessa vez, Deus levanta Gideão, esse homem que vai trazer a libertação para o povo de Deus diante dos midianitas. Como vimos ontem, Deus, por causa dos pecados de Israel, Deus os entregou nas mãos dos midianitas. E os midianitas se juntaram a outros povos, formando uma coalizão e vinham contra Israel, destruindo tudo aquilo que Israel produzia, toda a sua plantação. Eles não só destruíam as plantações, como também matavam os animais. E durante um período, irmãos, de 7 anos, Israel viveu assim, sofrendo debaixo das mãos dos midianitas. Deus, ele permitiu que assim fosse, porque Deus os amava, porque esse povo era o povo do Senhor, e o propósito de Deus era trazer esse povo de volta para si. Quando Deus levanta o profeta, Deus olha para esse povo e diz: eu os tirei do Egito, eu os trouxe para uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, mas vocês me desobedeceram. Então, se vocês estão vivendo essa situação, a culpa é de vocês. Foram vocês que deixaram o Senhor. E agora Deus vai manifestar a sua misericórdia e levantar um libertador para este povo. Vejamos então, irmãos, aqui a partir do versículo de número 11, o que diz a palavra do Senhor no capítulo 6 do livro de Juízes. Capítulo 6, versículo 11 e seguintes diz assim. Hoje nós vamos até, creio que o versículo de número 24. Versículo 11 diz: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito. Porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Queridos, é interessante nós observarmos aqui alguns detalhes. O primeiro detalhe que nos chama a atenção aqui é o anjo do Senhor. Essa expressão, o anjo do Senhor, ela se refere a um mensageiro do Senhor, enviado com a autoridade do próprio Deus para realizar uma missão. Ou ainda pode referir-se a uma teofania, ou seja, uma aparição do próprio Senhor Jesus no Velho Testamento. Veja que, assim como aconteceu lá no capítulo de número 2, o anjo do Senhor que apareceu ali, ele era o próprio Senhor falando ao povo, aqui não é diferente. Se nós observarmos, este anjo que vem falar com Gideão, a palavra se refere a ele como Senhor.
Veja o versículo 14, diz assim: Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Então o Senhor aparece. É o Senhor quem está falando para Gideão. Esse anjo aqui é o próprio Senhor Jesus. Mas na frente nós vamos ver que quando Gideão oferece sacrifício, esse anjo recebe o sacrifício de Gideão, recebe a adoração, recebe o sacrifício. E normalmente os anjos eles não recebem adoração. João no Apocalipse, quando ele foi adorar o anjo diz: não me adore, eu sou seu conservo. Mas esse anjo, o anjo do Senhor, ele recebe a adoração. Por quê? Porque ele é Deus. É o próprio Senhor Jesus que está aqui falando a Gideão. Então veja que esse detalhe é importante. O anjo do Senhor, o próprio Senhor veio chamar Gideão. O próprio Senhor aparece a Gideão. E quem é Gideão? Quem é Gideão? Gideão, como nós vimos, ele é filho de Joás. Ele é da tribo de Manassés. Gideão, a Bíblia olha o anjo do Senhor. O Senhor olha para ele e diz: varão valoroso. Varão valoroso. Mas quando lemos aqui sobre Gideão, quando lemos o texto sobre Gideão, nós percebemos que Gideão, ele é um homem cujo coração fora tomado por uma grande incredulidade. Um homem completamente incrédulo. As circunstâncias vividas por Gideão, os problemas, as dificuldades, toda a opressão do povo inimigo, fez com que ele se tornasse esse homem de coração incrédulo. Gideão é o único juiz cujas lutas com a fé encontram-se registradas aqui no livro. Gideão serve de grande motivação para aqueles que têm dificuldade em aceitar a si mesmo e em crer que Deus pode fazer aquilo que deseja e nos usar naquilo que Ele quer. Gideão não acreditava mais que Deus pudesse livrar o povo de Israel, muito menos que Deus pudesse usar a ele. O coração de Gideão era um coração incrédulo. Ele nem acreditava que Deus estava com ele. Veja o que diz o versículo de número 13. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Veja que Gideão ele nem acreditava mais que Deus estava com ele, nem acreditava mais na presença de Deus com eles. Queridos, muitas vezes nós estamos assim. As circunstâncias, os problemas, as dificuldades nos levam à descrença, nos leva ao endurecimento do coração, à incredulidade. Nós começamos a achar que Deus não está conosco, que a presença de Deus não é mais conosco, que o Senhor não está mais conosco, que o Senhor nos abandonou, que o Senhor nos desamparou. Quando na verdade o Senhor sempre está conosco. O próprio Senhor Jesus ele disse: eu estou convosco todos os dias. Eu estou convosco todos os dias. Isso inclui os dias bons e os dias ruins. E o fato do Senhor estar conosco, isso não quer dizer que não passemos por dificuldades, não enfrentemos situações difíceis. No caso de Israel e no caso de Gideão, a situação difícil que eles estavam enfrentando era exatamente porque eles deixaram o Senhor. Eles abandonaram o Senhor. Gideão ele procura achar um culpado e ele diz: como assim? Se o Senhor estivesse conosco, nada disso estaria acontecendo. Nossos pais nos contaram que o Senhor nos tirou da terra do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou, o Senhor nos entregou nas mãos dos nossos inimigos. Não. Eles deixaram o Senhor. Eles abandonaram o Senhor. Eles fizeram aquilo que desagradava ao Senhor. É importante, irmãos, no meio da luta, no meio da dificuldade, nós olharmos para nós fazermos uma introspecção. E ao nos achegarmos perto do Senhor, reconhecermos nossas fraquezas, nossas limitações. Coisa que Gideão não fez. Gideão simplesmente olhou para a situação e disse: o Senhor nos abandonou, o Senhor nos deixou. Mas agora Deus olha para Gideão, o Senhor olha para Gideão e ele diz: vai nessa tua força. Versículo 14.
Vá nessa força que você tem e livra Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? O Senhor está dizendo, olha, eu estou te enviando, eu quero que você vá. Eu, o Senhor, estou te enviando para que você vá e livre esse povo. Gideão, ele olha para a situação e ele diz, meu Senhor, como eu vou poder livrar Israel? Veja a minha família, eu sou da família menor da tribo de Manassés. A minha família é a mais pobre em Manassés. E eu, na minha família, na casa do meu pai, eu sou o menor. Não sei se uma atitude de modéstia aqui de Gideão, né, em querer olhar para si e dizer, não, eu não posso, quem sou eu? Ou se realmente era isso que ele via. Era assim que ele se enxergava. Mas aqui, irmãos, o que fica claro é que Deus ele precisava tratar essas dúvidas em Gideão. Deus precisava tratar essas dúvidas que permeavam o coração dele, trazendo dificuldade. Dificuldade em crer que quem faria era Deus, quem realizaria era o Senhor. Era o Senhor quem o capacitaria. E além de ser um homem de coração incrédulo, Gideão vivia em um lar onde havia adoração a Baal. Seu pai era um adorador de Baal. Havia um altar edificado a Baal dentro da sua própria casa. O que não significa que Gideão também fosse esse tipo de adorador, que ele também prestasse esse tipo de adoração. E provavelmente por isso ele diz que ele era o menor na casa de seu pai. Ele era o menor na sua família, porque ele talvez não se envolvesse com esse tipo de adoração e por isso ele era desprezado ali junto aos seus familiares. Mas é este homem que Deus chama, é esse homem que Deus quer usar. E a pergunta que se faz é, por que Deus chamou a Gideão? Se Gideão era esse homem que vivia em uma família de idólatras e era um homem com o coração cheio de dúvidas e incredulidade acerca de Deus e do agir de Deus para com seu povo, por que Deus escolheu Gideão? É porque, meus irmãos, Deus com frequência escolhe as coisas fracas deste mundo a fim de realizar grandes coisas para a sua glória. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, lá na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 26 a 29, ele diz assim, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então o fato de Deus escolher Gideão é exatamente para que a glória seja do Senhor e não do homem. Então Deus escolhe o fraco, Deus escolhe o pequeno, mas é Ele quem capacita. É Ele que dá todas as condições para a batalha. E foi isso que ele disse a Gideão. Ele disse, eu estou com você. Versículo 16, já estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Isso porque a presença do Senhor estaria com ele. Gideão não era esse homem de fé e de coragem, como o anjo disse. Tanto é que ele estava escondido, malhando trigo no lagar. O lagar é o lugar onde se pisam as uvas. Ali é preparado o vinho. Mas Gideão, com medo dos midianitas, ele tinha que agora malhar o trigo ali, escondido, dentro daquele poço. Veja que o trigo normalmente ele é malhado em um lugar aberto, ao ar livre, para que o vento ajude a separar a palha. O agricultor ele joga o trigo para cima, joga, e o vento ele vai espalhando ali, separando as palhas do trigo. Então isso é feito a céu aberto. Porém, Gideão não tinha nem a menor condição de fazer assim. Caso se expusesse dessa forma, os midianitas viriam e tomariam tudo, e roubaria tudo. Israel estava vivendo um momento difícil de perseguição por parte dos midianitas. E para preservar o trigo, para impedir que os inimigos tomassem, ele faz isso escondido no lagar.
Então ele não era esse homem de toda a coragem, mas Deus estava trabalhando isso em Gideão. Deus estava trabalhando isso na vida dele. Deus teve de trabalhar com paciência na vida dele para prepará-lo para o exercício da liderança do seu povo. E o que aprendemos aqui, irmãos, é que Deus sempre está pronto a nos transformar naquilo que devemos ser, se estivermos dispostos a nos submeter à sua vontade. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10, ele diz: porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E lá no capítulo 2 de Filipenses, no versículo 13, Paulo diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então é Ele que nos capacita, é Ele que nos chama, é Ele que nos prepara, é Ele que nos dá as condições de fazermos a sua obra. A reação negativa de Gideão indica exatamente a sua falta de fé e a sua falta de percepção espiritual. Gideão estava vivendo da aparência, olhando para as circunstâncias ao seu redor, e tudo que ele via era um homem fraco que não tinha a menor condição de realizar aquilo para o qual Deus o estava chamando. Mas Deus não queria que Gideão olhasse para a sua fraqueza, para a sua pequenez, mas sim para o Deus que o estava convocando, para o poder e a majestade do Deus que o estava chamando. Sempre que o Senhor nos chama para realizarmos uma tarefa que parece grande demais, irmãos, nós temos que ter o cuidado de olhar para o Senhor e não para nós mesmos. Nada é impossível para Deus. E é Ele quem nos capacita. A partir do versículo 17, nós vemos ainda mais uma manifestação da incredulidade de Gideão. Ele agora olha para o anjo do Senhor que está falando com ele. Ele olha para o Senhor e diz: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que está falando comigo. Ele diz: olha, Senhor, é o Senhor mesmo que está falando comigo? Então me dá um sinal que é o Senhor mesmo. Eu quero saber se é Deus mesmo que está falando comigo, se é o Senhor mesmo que está me chamando. Ele não estava acreditando nisso. Então ele pediu um sinal. E ele disse: olha, o sinal é, eu peço que o Senhor fique aqui e aguarde enquanto eu vou lá em casa. Eu vou preparar uma oferta, eu vou preparar um sacrifício e vou trazer para oferecer ao Senhor. O que o Senhor disse para Gideão? Vai, eu fico aqui, eu fico te esperando. Deus estava preparando Gideão, Deus estava tratando Gideão. Olha a paciência, o amor, o cuidado de Deus com Gideão. Deus está olhando e dizendo: vai lá, eu espero. E veja que não foi algo simples, rápido de fazer. Gideão deve ter demorado um pouco para preparar esse sacrifício. Quando você vê o versículo 19, diz que ele entrou em casa, preparou um cabrito, fez pães sem fermento, com 20 litros de farinha. Pôs a carne no cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo para debaixo do carvalho e entregou ao anjo. Então houve um tempo para essa preparação e o anjo do Senhor ficou ali esperando pacientemente. Deus estava tratando Gideão. Deus estava tratando a incredulidade no coração de Gideão. E quando Gideão traz a sua oferta, o anjo do Senhor o orienta acerca de como ele deve fazer para oferecer aquele sacrifício. Veja, irmãos, que a nossa adoração a Deus, ela deve ser feita conforme a palavra do Senhor. É o Senhor quem diz como nós devemos adorá-lo. Gideão trouxe o seu sacrifício, Gideão trouxe a sua oferta, mas o anjo disse como ele deveria fazer, como ele deveria colocar no altar, qual a disposição das coisas sobre o altar para que o Senhor pudesse receber. Muitas vezes estamos trazendo a nossa adoração a Deus, estamos trazendo a nossa oferta de louvor e adoração, mas do nosso jeito, da nossa forma. Não estamos atentando para a forma como o Senhor quer que façamos. E é importante nós fazermos tudo conforme a orientação de Deus em sua palavra. A forma como cultuamos a Deus, a forma como celebramos a Ele, a forma como nos achegamos a Ele, a forma como o buscamos em oração e oferecemos nosso sacrifício de louvor e adoração. Tudo isso deve ser conforme a palavra do Senhor.
Tudo isso deve passar por Jesus Cristo, deve passar pelo Senhor e ser aprovado conforme a sua vontade. E quando Gideão fez exatamente como o anjo ordenou, o anjo estendeu seu cajado, tocou o sacrifício, saiu fogo da rocha, queimou a carne, queimou os pães. Deus recebe o sacrifício de Gideão porque estava de acordo com aquilo que o Senhor queria que fosse feito. Naquele momento o coração de Gideão foi tomado de temor, porque ali ele acreditou que realmente o Senhor estava ali com ele. O Senhor é quem estava falando com ele. Ele diz: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. E os judeus, irmãos, eles acreditavam que qualquer pessoa que visse a face de Deus, ela morreria. E Gideão então olha e diz: eu vou morrer, eu vou perecer. Mas o Senhor traz paz ao coração dele. O Senhor diz para ele: olha, que a paz seja com você. Não tenha medo, você não vai morrer. É importante nós observarmos aqui, irmãos, que Deus ele dá uma mensagem de paz para Gideão a fim de prepará-lo para a guerra. Deus estava levantando Gideão para enfrentar os midianitas. Deus estava chamando Gideão para, através dele, dar vitória ao seu povo contra os seus inimigos. E a menos que estejamos em paz com Deus, não podemos enfrentar o inimigo com segurança. Não podemos lutar uma batalha se o nosso coração não estiver em paz com o Senhor. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e deu àquele lugar o nome de O Senhor é Paz. Em hebraico, Jeová Shalom. É interessante nós observarmos que o termo paz em hebraico, Shalom, significa muito mais do que simplesmente cessar as guerras, cessar as hostilidades. Tem também uma acepção de bem-estar, de saúde, de prosperidade. Então Deus estava olhando para Gideão, estava trazendo conforto e segurança ao coração dele. Estava dizendo: eu sou a tua paz. Eu estou te trazendo paz, Gideão. Uma tranquilidade que só Deus pode trazer ao nosso coração. Então, quando teu coração estiver inquieto, busque ao Senhor, porque Ele é a tua paz. Por fim, meus irmãos, sempre que Deus nos chama para realizar uma tarefa que parece grande demais para nós devemos ter o cuidado de olhar para o Senhor e não para nós mesmos. Por acaso existe alguma coisa que seja impossível ou demasiadamente difícil para Deus? O anjo, quando esteve com Maria, ele disse: porque para Deus nada é impossível. Então é o Senhor quem chama, é o Senhor quem prepara, é o Senhor quem capacita. Entregue sua vida nas mãos do Senhor, confie no Senhor. E se Ele te chamou para a obra, vá nessa tua força, realiza a obra do Senhor. Aprenda a depender dEle, aprenda a viver na dependência do Senhor. Tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle, tudo é por Ele. Amém? Que o Senhor te abençoe. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a nossa pastora presidente por esse privilégio que ela nos concedeu de podermos participar desse projeto. Pastor Gideão Júnior, que é o coordenador de todo esse trabalho. Fica na paz do Senhor Jesus, meu irmão. Amém.